Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos nós aqui de volta para mais uma temática no direito das obrigações aí nesta perspectiva de suas modalidades contratuais típicas ou nominadas. Hoje é hora de analisar o contrato de locação. E é claro, ele está sobretudo regido pela lei do inquilinato, 8.245/91, que está sempre recebendo inovações, alterações, de acordo com as novas necessidades apresentadas aí pelo locador, locatário, inquilino ou o proprietário do imóvel que está promovendo a sua locação. É um contrato, como nós dissemos, típico. É bilateral porque exige o manifesto de mais de uma parte. Ele também é sinalagmático, que tem deveres, direitos, obrigações no âmbito de suas cláusulas para ambas as partes. Espera-se sempre que seja comutativo, que as cláusulas e condições estejam aí num patamar de equivalência e equiparação, é claro, de valores ou de benefícios recebidos de acordo com aqueles valores pagos. Mas nem sempre, às vezes, isso corresponde. Então, esse contrato de locação, como nós dissemos, eles se apresentam tipicamente nessa perspectiva de ser um contrato formal, escrito, redigido, solene. Dificilmente se tem um contrato de locação de forma implícita ou tácita, até pela exigência de tantas cláusulas em relação ao prazo de validade, ao recolhimento de tributos do imóvel locado, ao direito de preferência. Assim, vai se verificando a dificuldade de encontrar um contrato nesse âmbito que se dê de forma implícita ou tácita, ou seja, ele será sempre solene, escrito, redigido. Poderá dar-se na forma pública ou particular. Está aí recheado de cláusulas e condições que pode estipular o foro competente para dirimir dúvidas entre as partes, a assinatura do locador e do locatário, se for necessário, as testemunhas presentes, mas tem algumas cláusulas aí que são bem importantes. Às vezes pode estar inserido nesse contrato de locação o que nós conhecemos pela cláusula de preempção, direito de preferência. O inquilino ou locatário, até 30 dias antes da venda desse imóvel locado, fez a averbação do contrato junto à margem de registro desse imóvel. Se ele fez, está aí formalizada a cláusula de vigência. E segundo a lei do inquilinato, 8.245/91, ele poderá arguir o seu direito de preferência, contado do dia que ele tomou conhecimento da venda. Ele poderá, no prazo de 180 dias, ir a juízo, depositar o valor da venda acrescido das despesas de escritura e registro. Mas há um aspecto aí muito importante para se conhecer e tirar algumas dúvidas que sempre surgem nesse contexto. Se esse direito de preferência do inquilino, do locatário, que tem essa cláusula de vigência registrada até 30 dias antes da venda, ele for ser exercido, por exemplo, em face de um condômino. O prédio locado, a casa, a kitnet, pertence a 3 irmãos. E o irmão mais novo quer vender ali a sua parte e não consultou o irmão do meio ou mais velho. E o inquilino ou locatário quer exercer o seu direito de preferência. Se o irmão mais velho ou do meio, na condição de condôminos, também tiverem interesse em relação à aquisição daquela parte ideal do irmão mais novo, vai prevalecer a vontade deles segundo a lei do inquilinato. E assim fica para trás o direito de preferência do inquilino ou do locatário, embora ele possua aí todos os direitos, requisitos por meio dessa cláusula
de vigência. Vale observar que nós temos a possibilidade de contrato de locação tanto em relação a coisas móveis, semoventes ou a imóveis. A Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, ela será aplicada aos imóveis residenciais ou comerciais urbanos que não sejam de propriedade de entes federativos, Estado, município, Distrito Federal, União e até mesmo as suas autarquias e fundações. Porque se tivermos diante dessas circunstâncias, tratando de um imóvel que pertence ao município, ao Estado, à União, ao Distrito Federal, às suas autarquias ou fundações, esse contrato de locação será regido pelo Código Civil e não por meio da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245/91. E ainda serão regidos pelo Código Civil os contratos que envolverem bens móveis e semoventes, o arrendamento, as garagens, a parte hotéis. Todos esses locais, nessas circunstâncias, serão regidos pelo Código Civil nos seus contratos de locação. E se tivermos uma possibilidade de locação de um imóvel na zona rural, parte de uma terra, de uma área, isso deverá ser regido pelo Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504/64. São aspectos pontuais que se deve analisar para aplicação da normativa dos procedimentos legais. Porque, como observamos aqui, a Lei do Inquilinato não se abarca todo e qualquer tipo de modalidade de locação. A maioria está contemplada aí pelo próprio Código Civil, como trouxemos aqui. E quando se tratar de imóveis na zona rural, nós vamos lembrar sempre do velho Estatuto da Terra, 4.504/64. O contrato de locação, ele comumente é estipulado por um prazo certo, determinado. Se porventura ele for estipulado em prazo vidual, ele se desnatura em usufruto. E se colocar um prazo eterno no contrato de locação, ele se descaracteriza para adequar-se a um contrato de doação. Não existe contrato de locação com prazo eterno ou vidual, como se dá nos casos de alguém que quer deixar o imóvel para seu pai, sua mãe, ali nesse caráter de usufruto para enquanto vida tiver. Não, o contrato de locação sempre terá um prazo certo e determinado, e ao vencer, as partes tendo interesse se renovam. Se não tratarem nada disso, ele se renova automaticamente. Outra discussão que sempre surge aí nesse universo dos contratos de locações diz respeito ao inquilino não só assumir as despesas que esse imóvel tiver no transcurso da locação, de cuidar das benfeitorias necessárias para evitar que um teto caia, que uma parede, que um vazamento, tudo isso aí que é de primeira necessidade ele deve fazer e vai ser abatido ali no valor final da mensalidade da locação. Mas, às vezes, no contrato há a previsão de uma cláusula que ele também deve assumir, por exemplo, o valor de IPTU. E se sabe por meio do Código Tributário Nacional que IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, ou seja, é de responsabilidade do proprietário. Mas recentemente houve alteração aí na Lei do Inquilinato, dizendo que se houver entabulação entre as partes, nesse sentido de que o inquilino, o locatário, deverá também, em relação às despesas daquele imóvel locado, quitar esse tributo do IPTU, ele deverá também responsabilizar-se por esse pagamento. Mas se não se tratou isso, observa-se muitas pessoas após buscando a justiça para ressarcimento, porque nitidamente no Código Tributário Nacional
está explícito que a responsabilidade pelo recolhimento do IPTU é do proprietário do imóvel. Vale ressaltar aqui ainda, noutra vertente, um aspecto também muito discutido no tocante aos contratos de locação. Sempre o locador, o dono do prédio, exige aí a presença de um fiador. O contrato de locação, nesse caso, então, passa a ser principal e a fiança, um contrato acessório. Mas o curioso é que esta lei do inquilinato, 8.245/91, por meio de seu artigo 82, terminou alterando aquela lei que rege o bem de família, 8.009/90, acrescentando no artigo 3º dela o inciso 7, que vai possibilitar penhorar o bem de família do fiador desse imóvel em locação, que nós acabamos de citar, quando o inquilino ou locatário não tiver condição, por exemplo, de pagar as dívidas em atraso daquela locação. Então, nessa impossibilidade, deve-se chamar o fiador de forma subsidiária. E aqui resta bem claro que ele não pode arguir o benefício de ordem que sejam escutidos ou penhorados inicialmente no bem do devedor principal, porque nitidamente, com essa alteração que houve na lei que rege o bem de família, que é a Lei 8.009/90, recebendo o inciso 7 no seu artigo 3º, lá está explícito que poderá ser penhorado o bem de família do fiador nos contratos de locação. É uma exceção. A regra é essa sempre, porque o fiador aparece no contrato de forma subsidiária quando o devedor principal não quitou as suas obrigações, então chama-se aquele responsável subsidiário que seria o fiador, que é bem diferente do avalista, que se apresenta nos contratos no plano solidário, é chamado já de plano para dividir as obrigações com o devedor principal. É um aspecto bastante controvertido, mas o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo dizendo que o fiador poderá responder com seu próprio bem de família em relação àquelas dívidas que assumiu nessa condição de fiador num contrato de locação ou de inquilinato. São questões que merecem ser observadas com muito zelo. Quando se vai fazer um contrato de locação, é importante se chamar antes um perito para avaliar toda a condição do prédio, instalações elétricas, hidráulicas, as paredes, reboco, até para que, quando for se devolver esse imóvel, deve se devolver nas mesmas condições que o recebeu. E se ali tinha algo que não estava no estado perfeito de uso e conservação, ele terá essa ressalva para oportunidade de devolver. Isso, claro, nós estamos falando em relação ao inquilino ou locatário. Porque ele tem o dever de guardar, conservar e proteger o imóvel, pagar, por exemplo, as despesas de taxa, de água, de luz, de telefone que ele utilizou ali durante esse período de locação. E não deixar para trás nada aí para o proprietário do imóvel. Senão ele vem com ação de cobrança para ser reembolsado daquele que pagou indevidamente e que era de responsabilidade do inquilino ou do locatário. Então, esses são aspectos aí pontuais que nós podemos trazer em relação a esse contrato de locação, que pode tanto envolver bens móveis como imóveis. É claro que a lei do inquilinato está direcionada para a locação de imóveis. Mas na legislação civilista observa que é possível a locação de imóveis, de semoventes, e há dispositivos aí, todos nessa direção. Contrato de locação tem valor, obrigações, deveres e benefícios. E isso tudo deve ser cumprido. E todas essas questões serão contempladas por meio de cláusulas e condições que serão distribuídas no corpo desse contrato
Muitas vezes as pessoas adquirem o impresso de contrato de locação em papelarias, ali já pré-impresso, e a discussão surge, é um contrato de adesão em que essas pessoas estarão apenas aderindo a cláusulas pré-impressas, e isso poderia gerar nulidade no futuro. As discussões são plenas. Contrato pressupõe bilateralidade, manifesto de mais uma parte. Quando já vem tudo pronto, resta essa possibilidade de discutir a nulidade de cláusulas que são impostas unilateralmente. É esse o plano de discussão exaltado pela legislação civilista. Muitas vezes, às vezes, observa a parte acrescentar à mão algumas cláusulas e condições, ou alguns que ainda possuem aquela máquina de escrever, no tempo que todos já estão lidando com computadores, mas ainda tem. E ali pega este papel pré-impresso do contrato de locação e acrescenta algumas cláusulas ou condições. Na teoria geral dos contratos, observa-se que as cláusulas escritas, redigidas, elas prevalecem em face daquelas pré-impressas. É claro, desde que as partes se rubricarem ao lado delas, estiveram conscientes sobre o teor, o conteúdo, e manifestaram de forma clara e duvidosa sobre a prevalência delas. O contrato de locação pode chegar um momento, como qualquer outro pacto à vença, que se extinguirá por exaurimento do objeto, por consenso das partes, porque também pode ocorrer o evento morte do locatário ou do locador e os seus sucessores não queiram sequenciar esse contrato. Mas há essa possibilidade. Por exemplo, morrendo o locatário, os filhos desejam sequenciar esse contrato, eles poderão fazê-lo. É claro, desde que o locador também concorde. E da mesma forma, caso o evento morte tenha se dado em relação ao locador, proprietário, os sucessores dele querem sequenciar o contrato de locação, havendo interesse, portanto, da parte do locatário em prosseguir, assim seguirá adiante. Mas voltando ainda a esse aspecto de extinção dos contratos de locação, haverá situações em que, antes do vencimento do prazo de locação, surgem circunstâncias abruptas de mudança de endereço, por circunstância, por exemplo, de mudança de local de trabalho do locatário, do locador, e às vezes é necessário rescindir esse contrato que não terminou seu prazo de validade. Nós tivemos algumas alterações recentes na Lei do Inquilinato 8.245/91. Se porventura o locatário tiver que mudar-se por consequência de transferência de trabalho na atividade pública ou particular, ele não está obrigado a efetuar o pagamento daquela multa contratual existente ali, a cláusula penal. É uma inovação que se tem aí inserida nessa nova lei do inquilinato. E mais ainda temos, se porventura houver essa necessidade de rescindir o contrato de locação antes do seu término, e lá no corpo dele se faz presente essa cláusula penal, que é aquela multa que deverá pagar a parte pela rescisão antecipada, ou descumprimento antecipado, antes do vencimento do contrato, a regra é a parte pagar a multa integral. Hoje não, pela inserção de atualizações que a Lei do Inquilinato recebeu, 8.245/91, a parte está obrigada a pagar apenas a multa referente ao prazo remanescente desse contrato, ou seja, aos meses que faltavam ainda para dar-se a sua completude. Outros aspectos que valem salientar aqui nesse particular. Às vezes, o locatário é obrigado a articular benfeitorias necessárias no imóvel locado. Proteger o teto, a parede e aquilo que for necessário de primeira necessidade
ele assim o fará e o valor dessas benfeitorias necessárias será abatido nos aluguéis. No tocante às benfeitorias úteis ou voluptuárias, úteis, aquelas que trazem melhoramentos, as voluptuárias de mero deleite ou embelezamento, ele até poderá fazê-lo com a anuência do locador, que é o proprietário do imóvel. E se assim o fizer, poderá descontar os valores aplicados aí nos pagamentos das mensalidades de aluguel. É assim que vai caminhando aí nessa perspectiva de se conversar, dialogar nesses contratos de locação, que são muito importantes de ser avaliado todas essas circunstâncias aí pontuais. Temos ainda alguns aspectos que merecem enlevo nesse contrato de locação de respeito, inicialmente, do valor. Todo contrato de locação deve ter um valor, senão ele desnatura-se em contrato de empréstimo gratuito de coisa infungível, que é o contrato de comodato. Mas esse valor do contrato de locação, ele deverá ser pago até determinado prazo avançado, combinado entre as partes, locador e locatário. E se assim não fizer, a própria lei do inquilinato estipula que deverá dar-se até o 6º dia do mês subsequente ao vencido. Mas em muitas circunstâncias, verifica-se que o locador ou locadora resolvem cobrar antecipadamente o valor de uma até mais mensalidades do aluguel. E nesse caso, nós vamos encontrar na lei do inquilinato 8.245/91 os dispositivos do artigo 42 e 43, dizendo tratar-se de uma contravenção penal essa prática. E as exceções que são apresentadas para evitar a consumação dessa contravenção penal é quando se estiver, por exemplo, no contrato de locação de temporada ou quando exigido do locatário uma garantia, fiança, aval ou caução, ele apresentou qualquer uma delas e aí já não se deve mais cobrar antecipadamente. Mas também não se pode exigir as 3 garantias, fiança, caução, aval. Basta apenas uma delas. Mas no corpo dessa Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, tratando desses imóveis residenciais e comerciais urbanos, porque as outras hipóteses, essa própria legislação remete para o Código Civil, nós vamos verificando circunstâncias que darão ensejo ao locador ou empresa que está promovendo essa locação em articular ações de despejo. Constata aí da doutrina e da jurisprudência diversas modalidades de ação de despejo, mas nós vamos encontrar de forma pontual algumas circunstâncias que estão aí presentes no contexto dessa lei do inquilinato. A primeira delas é quando o locatário, de forma injustificável, atrasa o pagamento das mensalidades do aluguel ou até daquelas taxas de água, luz, telefone e até internet que ainda permanecem em nome do dono do prédio, que é o locador. Nesse caso, o locador vai poder articular em juízo uma ação de despejo. Mas vale lembrar aqui que com as alterações trazidas aí para essa lei 8.245/91, a liminar agora do juiz deve ser prolatada em 15 dias e essa ação de despejo deve ser julgada no máximo em 6 meses. São inovações que foram inseridas aí no bojo dessa lei do inquilinato. Mas nós ainda teremos uma outra modalidade de despejo que também encontra fundamento na lei do inquilinato, que é aquela nos contratos com prazo inferior a 30 meses. Caso o locador queira retomar
o imóvel locado, ele deverá trazer uma denúncia cheia ou justificada para fazê-lo. Quando estivermos diante de um contrato com prazo igual a superior a 30 meses, a legislação fala que, nesse caso, a parte interessada, que é o dono do prédio, do imóvel, da kitnet, o locador, poderá ajuizar a ação de despejo de forma imotivada, sem denúncia cheia. E, nesse caso, não dependerá sequer de uma notificação ao locatário para tal. Temos ainda uma modalidade de despejo costumeiramente utilizada aí pelas partes, que é para uso próprio. Ela também vem prevista aí na lei do inquilinato e ela é reproduzida ali na lei 9.099/95, no artigo 3º, inciso 3. Toda vez que o locador ou empresa que vem locando esse imóvel necessite dele para utilizar para benefício próprio seu, da família ali, dos filhos ou esposa, ele poderá articular esta ação de despejo. Constata-se da doutrina civilista e até processualista uma postura recomendável, que é a de notificar sempre esse locatário sobre a posterior ação que será articulada de despejo. E, enfim, nós teremos uma última modalidade de despejo também, que é tratada aí na lei do inquilinato, que é aquela que será adotada pelo locador para articular uma reforma emergente, essencial, indispensável no imóvel, por exemplo, de uma benfeitoria necessária e que o locatário não fez, e poderia até ter feito para abatimento em aluguéis e assim por diante. Então, o locador, verificando que tem um teto prestes a desabar, uma parede rachando, um vazamento que pode comprometer todas as estruturas do imóvel, então ele articula esta ação de despejo para promover as reformas necessárias, essenciais, emergenciais, indispensáveis, que o locatário não fez. Então essas são as principais ações de despejos que poderão ser articuladas. Pode-se constatar outras aí nesse largo campo doutrinário civilista e até por meio da jurisprudência, mas os principais fundamentos aqui demonstrados, eles se encontram na Lei 8.245/91, que é a Lei do Inquilinato. Se esse conteúdo te trouxe alguma informação valiosa, serviu para a sua vida, se inscreva em nosso canal no YouTube. Procure o nosso nome, Mestre Zilmar Volney Aires Filho. Joga lá no Google o nosso nome que você vai terminar chegando ao nosso canal. Clica, entra, verifica outras tantas aulas desta natureza aqui, envolvendo temáticas diversas de direito. E deixa o seu like, o seu comentário. Este será o termômetro de que esse tipo de expediente que estamos utilizando, de compartilhamento de ideias e informações, está sendo interessante. Ficamos por aqui, deixando o nosso abraço, agradecimento pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.